Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Boa tarde, família. Quem está na bênção aí diz amém. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Eu te convido a pegar na sua mão a sua Bíblia, enquanto você abre ela comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Enquanto você vai abrindo, eu vou otimizando o tempo aqui. Eu quero desde já agradecer ao nosso querido irmão Douglas, a todos os organizadores por confiar em nós, a oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor, amém? Então fica aqui o meu muito obrigado, em nome de Jesus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diga misericórdia. Eita Jesus. 2 Coríntios 5, 17. Glória a Deus. Se você tiver sem Bíblia, pegue carona aí com o seu vizinho. Aleluia. 2 Coríntios 5, 17. Um texto bem conhecido. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5, 17. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Mais uma vez. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Eu te convido a fechar os seus olhos mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai, já foi orado, Deus, já foi pedido para que o Senhor fale conosco nesta hora. Eu quero, ó Pai, aqui nesse momento reforçar esse pedido, Deus. Fala conosco. Meus amados, como eu sempre falo com o Senhor, mais do que um desejo, é uma necessidade te ouvir. Mais do que um desejo, Pai, é uma necessidade nossa receber a Tua palavra. Por isso, Pai, prepara os nossos corações, os nossos ouvidos, para recebermos a Tua palavra. E que essa palavra traga fruto de transformação de vida. É a oração que eu faço. Se você concorda comigo, diz amém, Jesus. Você já deu uma olhadinha para essa pessoa que está aí do seu lado? Já olhou? Já olhou? Se já, faça mais uma vez. Coloque um sorrisão escancarado nesse rostinho bonito que Jesus fez. E dá uma olhadinha para quem está aí pertinho de você. Fale com ele, com ela. Bom é servir a Deus ao seu lado, meu irmão, minha irmã, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Bom é estarmos juntos em unidade na presença do Senhor. Irmãos, eu quero, nesse momento, compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me entregou, para a gente começar a viver grandes coisas, ou potencializar grandes coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E eu queria construir com os irmãos aqui nessa tarde um entendimento, uma reflexão sobre algo que precisa estar totalmente alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida, que é a nossa identidade. Eu quero falar nessa tarde, refletir com os irmãos sobre identidade. Todos nós aqui temos uma identidade. Você tem um RG, não tem? Sim ou não? Todos nós temos. Só que quando nós nos entregamos a Cristo e passamos então a caminhar com Ele, a nossa vida ela passa por uma transformação. E essa transformação ela alcança também a nossa identidade. Então, pensando nisso, o tema da mensagem é reidentificados. Você foi chamado, você foi escolhido, mas você recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Todos nós recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus. Agora, para a gente entender melhor tudo aquilo que acontece na nossa vida, de acordo com essa perspectiva sobre identidade, nós temos que entender o que é, definir o que é identidade.
A palavra identidade, ela carrega vários e vários sentidos, significados. Se tiver ou se tem aqui nessa tarde algum psicólogo, psicanalista, poderia até falar um pouco melhor. Mas, para ficar fácil da gente entender, a identidade é o conjunto das suas características, dos seus princípios, dos seus valores. A sua identidade é aquilo que te distingue dessa pessoa que está aí do seu lado. Entender o conceito de identidade é totalmente necessário para a gente ser bem sucedido na vida, só que mais do que isso, ser bem sucedido espiritualmente, viver o propósito de Deus para nós. A sua identidade se refere às suas características, aos seus princípios, aos seus valores, aquilo que te diferencia. Esse irmão está do seu lado. E para ficar fácil da gente entender, identidade é a resposta dessa pergunta: quem eu sou? Você já se fez essa pergunta? Quem eu sou? Quem sou eu? Quem eu estou me tornando? O que está acontecendo comigo? Por que eu tive essa reação? Por que eu tive esse impulso? Alguém já pensou sobre isso? Sim ou não? Sim? Amém. Agora, quando nós nos rendemos a Cristo, nós temos que entender que a nossa identidade, ela vai passar por um processo de polimento. A sua identidade, a nossa identidade, ela é lapidada. Por quê? A resposta é simples. Se você entender o que significa ou como surge a identidade, e fique bem tranquilo, fique bem calmo. Eu não quero levar a mensagem para um sentido coach, eu não quero aqui te levar para um desenvolvimento pessoal, não é isso. Mas a gente tem que entender como a nossa identidade é formada para entendermos como que Deus a transforma e a usa no seu propósito. A ciência vai dizer que a nossa identidade é fruto daquilo que você recebe. A nossa identidade, ela é formada, ela é gerada a partir daquilo que nós recebemos. A sua identidade, ela é fruto de uma construção. Uma construção que, em um primeiro momento, não depende de você. Depende do meio que você está inserido. Depende do seu pai. Depende da sua mãe. Depende dos hábitos que regem a sua casa. Dependem dos princípios que regem a sua família. Dependem da rotina que a sua família institui para a sua casa. Todos nós, não tem como fugir dessa realidade. Nós somos resultado de uma construção. Construção essa, repetindo, que num primeiro momento não depende unicamente, exclusivamente de você. Depende de pessoas que Deus colocou do seu lado para te formar, para te fazer crescer como pessoa, como indivíduo, como ser humano. Não é tema para essa reflexão, mas vale muito a pena a gente fazer uma pequena pausa para abrir esse parênteses. Você já parou para analisar que tudo aquilo que é de Deus sempre foi, é e sempre será atacado? Tudo aquilo que é de Deus sempre será atacado. Leva isso para a sua vida. Sabe por que você é atacado? Porque você é de Deus. Sabe por que a vida tenta te parar? O demônio, capeta, põe o nome que você quiser nele. Sabe por que ele tenta te parar? Porque você é de quem? Deus. Não, mas vamos pôr medo nele aí. Você é de quem? Deus. Deus. E nessa mesma perspectiva, uma das instituições, a primeira delas, instituídas por Deus na face da terra, mais perseguida é a família.
A instituição mais perseguida na face da terra é o quê? A família. Alguém me pergunta por quê? Porque a família é uma instituição de quem? De Deus. Se você entende o papel da família na vida de um indivíduo, de um ser humano, você começa a entender que Satanás ele é mais esperto que você pensa. Por quê? Porque se ele consegue deturpar o ambiente familiar, a figura de pai, a figura de mãe, ele vai prejudicar o seu crescimento, a sua formação de identidade. E automaticamente ele vai, de alguma forma, comprometer aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Está começando a entender por que é necessário nós entendermos identidade? Está começando a entender por que reidentificados? Por que Deus ele te dá uma polida quando você aceita Ele como seu Salvador? E vamos um pouco mais a fundo, biblicamente falando. Faço uso das palavras do meu amigo, pastor e psicanalista também, Humberto Cota. Há poucos dias atrás, em um podcast, ele comentou. Não foi com essas palavras, mas enfim, a ideia é essa. A figura central na família é o pai. A Bíblia, ela se volta. A Bíblia, ela se preocupa, Deus ele preocupa em apresentar o pai como a base, como aquele quem cuida, aquele que orienta, aquele que traz para perto, aquele que ensina, aquele que ama. E psicologicamente falando, a ausência do pai gera um dos piores transtornos psicológicos na vida de um ser humano. Grande parte das pessoas hoje tem vivido uma vida emocional complicada, abalada, por causa da figura paterna. E sabe quem que sabe disso também? Satanás. Porque se ele consegue atrapalhar o pensamento, o coração de um pai, ele sabe que o filho não se tornará um indivíduo completo em sua essência. Muitos e muitos jovens hoje têm enfrentado problemas, e não só jovens, pessoas também mais maduras, enfrentam vários problemas, isso devido à figura paterna. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Eu quero voltar e falar mais uma vez. Você é consequência de uma construção. Você é consequência de uma construção de outros seres, de outros indivíduos que fizeram de tudo para te formar. E você hoje é resultado disso. E Satanás sabe que se ele corrompe a imagem da família e principalmente a figura do pai, ele consegue atrapalhar o vínculo de uma pessoa para com Deus. Porque o nosso Deus, ele se apresenta como pai. Ele se apresenta como pai. Usando ainda o exemplo do pastor Humberto nesse podcast. Muita gente, se ouvir um evangelho, por exemplo, que diz que é apresentado, cara, tem um Deus que ele pode ser seu pai, se renda a ele. A pessoa que teve uma má figura de pai, ela pode olhar e falar assim, tendo um exemplo horrível de pai que eu tive em casa, eu não quero esse Deus como meu pai. Assisti um testemunho uma vez de um pastor muito conhecido, Luciano Subirá, e ele fala justamente dessa questão da paternidade. O exemplo que ele deu e que ele viveu foi fantástico. Ele num culto, no momento do louvor, todo mundo louvando, adorando, ele olha de cima do altar, ele percebe um homem mais recluso lá no cantinho da igreja, e o Espírito Santo gritou no coração dele e disse, vai lá e dá um abraço nele. E esse pastor, ele, é sério, Deus? É sério, vai lá. Deus, mas é um marmão de quase 2 metros de altura, como é que vai ficar essa cena? Eu descer do altar para dar um abraço nesse homem.
Deus, como é que é isso, Deus? Vai lá, eu estou te mandando. E ele desce do altar, chega perto desse homem e fica lá. Deus, é isso mesmo, só tenho certeza. E ali então ele não consegue, ele se rende, e ele então chega do lado desse marmanjo barbado, dá um abraço nesse homem. E quando ele abraça, aquele homem barbado se derrama em lágrimas. Ele chora, ele abraça o pastor, e ele fica grudado no pastor e começa a se derramar em lágrimas, e o pastor já estava começando a ficar incomodado. Chega, meu irmão, amém, está tudo certo. E o homem chorando. E até que então aquele homem explica para o pastor o porquê daquele choro, o porquê daquilo tudo. Ele explica: pastor, a minha experiência com meu pai foi a pior possível. E eu sempre vi Deus sendo pregado como um pai que ama, que se doa, um pai que acolhe, um pai que carrega os seus filhos, e eu nunca vivi isso na minha casa. Se o Senhor é esse pai de verdade, manda alguém vir aqui me dar esse abraço que eu nunca recebi na minha vida. E o pastor então foi a resposta de Deus para aquele homem. Naquele momento, a identidade fraturada que aquele homem tinha começou a ser curada, porque a figura familiar foi restaurada, a figura de pai foi reestruturada. E passou por que falar tanto sobre isso, sobre família, sobre pai e tal, aquela coisa toda? Porque é inevitável. Seu pai e sua mãe já errou com você muito, sim ou não? Vocês estavam com medo de falar? O pai e a mãe estão aí perto? Hã? Qualquer coisa para falar que é o pregador que pediu. Seu pai e sua mãe erraram muito com você, sim ou não? Sim. Demais. E graças a Deus que os nossos pais erraram conosco. Eu estava conversando isso hoje. Eu acho extraordinário como que Deus faz as coisas. Eu conversava pouco tempo antes de vir para cá. Eu conversava justamente sobre isso. E eu falava: graças a Deus que os meus pais erraram comigo. Graças a Deus que por muitas vezes eu tenho errado com os meus. Por quê, pastor? O senhor acabou de falar que vai gerar um problema de identidade. Graças a Deus, porque eu sou falho. Você é falho. Seu pai e sua mãe são falhos. E graças a Deus por isso, porque um problema é gerado. Mas quando o problema é gerado, a solução então chega e resolve o problema. O Senhor então se manifesta na minha vida, na sua vida, e tudo aquilo que você viveu de mal, o Espírito Santo começa a te curar. Ele derrama bálsamo nas suas feridas. Ele começa a te acolher. O abandono que você sempre teve, agora você não tem mais. As palavras que te limitaram: você não presta, não te queria, não era para você estar aqui. Aí o Espírito Santo vem e diz que Ele é pai dos órfãos. Ele vira e diz que nós somos tidos como filhos de Deus. Aleluia. Ele não nos deu o espírito de covardia, Ele nos adotou. Aleluia. E você então começa a viver a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Enquanto o homem gera o problema, o Senhor Deus, Ele vem com a solução. Enquanto a nossa identidade humana, terrena, carnal, ela é forjada, formada de forma torta, isso é bom, porque o Espírito Santo olha e diz: eu vou consertar. Eu não jogo fora. Para mim tem valor. E quando a gente entende isso, a gente começa a pensar em tantas e tantas e tantas coisas que a gente já viveu, já ouviu. Quem sabe isso que eu acabei de falar foi a sua realidade? Quem sabe você já ouviu que você é fruto de uma gravidez indesejada, fruto de um estupro? Quem sabe viveu um lar totalmente disfuncional, viveu somente com a mãe, não teve a presença do pai, ou teve a presença do pai dentro de casa, mas não teve a presença afetiva do pai, que é muito importante. Quem sabe viu o pai espancando a mãe, foi espancado pelo pai, ouviu palavras que
te machucaram, te limitaram, você não vai dar nada na vida, você não vai ser nada que preste, enfim, palavras que te limitaram, ambientes que te limitaram. Isso forjou quem você é hoje. Mas fique tranquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele é mestre em nos restaurar. O Senhor Deus, Ele muda a nossa identidade. Algumas pontuações que eu preciso fazer. A sua identidade, ela vem muito antes do seu cargo. A sua identidade vem muito antes do seu cargo. E é extremamente importante nós definirmos isso porque nós corremos um grande risco de confundir identidade com cargo, com função. Quem aqui tem algum cargo na igreja, no ministério? Seja de louvor, de dança, de intercessão, seja pastores, enfim, você tem algum cargo? Tem. Grande maioria tem. Se eu te perguntar quem você é, em Deus, quem você é? Corre-se um grande risco de a gente já começar pelos nossos cargos. Quem você é? Eu sou pastor da igreja que o Senhor me confiou. E a questão é, nós não estamos perguntando sobre função, nós estamos perguntando sobre identidade. E isso vale muito para Deus. Quer entender isso melhor? Lucas 15. Eu não vou ler o contexto para a gente não perder tempo. É um contexto que você conhece muito. Se quiser abrir, só para ficar aberto aí, pode abrir. Quiser anotar, fique à vontade. A parábola do filho pródigo. Todos conhecem? Amém. Aleluia. A partir do versículo 11, vai até o verso 32, a história. Que inclusive é colocado, é tido como uma parábola do filho pródigo, mas na verdade a figura central aqui, se a gente para perceber, é o pai. Porque o pai, ele tem um papel fundamental para lidar com a situação do filho que quer sair, e quando esse filho volta e é recebido com alegria, o pai precisa ir atrás do filho que está lá emburrado, fazendo bico, e lidar com a situação, e resolver o problema e trazer o filho para perto. Então, o que conecta toda a família é a postura do pai. Mas essa história, essa parábola, ela vai nos contar, ela vai nos dizer que um certo dia, um jovem, um filho, ele chega para o pai e ele diz: pai, me dá parte da minha herança que me cabe, que é minha por direito, aquilo que é meu, aquilo que diz respeito a mim. Não quero algo do meu irmão, não quero algo, eu quero o que é meu. Eu estou enfatizando isso aqui, você vai entender já. Porque eu não quero mais ficar aqui, eu quero pegar o que é meu e eu quero administrar o que é meu. Aquele pai olha e fala assim: é isso que você quer, meu filho? Sim, é isso que eu quero. Então tá bom. Vamos organizar tudo, vou pegar a sua parte da herança, vou te entregar e tá tudo certo. E isso é tido como uma forma totalmente desrespeitosa de lidar com a figura do pai e do irmão mais velho. Por quê? Na cultura oriental, na cultura que faz parte da cultura bíblica, o filho mais novo, quanto mais novo ele é, mais longe ele está na ordem de sucessão. Ou seja, ele é o filho mais novo. Ele está debaixo do irmão mais velho que está debaixo do pai. 2 pontos. Primeiro, herança é algo que se requer com a ausência, com a morte do pai. Quando aquele jovem vira para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança, ele está falando assim: pai, eu não me importo com o senhor. Estou pouco me lixando se o senhor está vivo ou o senhor está morto. Me dá o que é meu. Segundo ponto. Aquele jovem está passando pelo princípio da hierarquia familiar, que na cultura bíblica judaica é totalmente presente.
Lembra da história de Gideão? Quando o Senhor vira para Gideão e tal, e fala que ele iria libertar, né, através dele, Deus iria libertar o povo de Deus das mãos dos midianitas e tal, aquela coisa toda. Aí Gideão vira e fala assim: Deus, mas peraí, eu pertenço à menor tribo, a casa do meu pai é a menor da tribo, e eu sou o menor na casa do meu pai. Ele está virando para Deus e falando assim: Deus, o Senhor vai quebrar toda a lógica, está cheio de gente acima de mim, se tem que usar alguém, tem outros na frente, não sou eu. Porque essa questão de hierarquia familiar está totalmente presente. E aqui nesse contexto, esse jovem, ele despreza isso. Ele não se preocupa com a autoridade que o irmão tem, que o pai tem. Ele simplesmente pega. Ele pega parte da sua herança e tal, e a Bíblia diz que o pai reparte para os 2 filhos. Para os 2 filhos. Aquele jovem passa um tempo, ele sai de sua casa, a gente já conhece a história, gasta tudo na prostituição, na droga, tal, aquela coisa toda, faz tudo que não devia. Quando o dinheiro acaba, vem a dificuldade, todo mundo se espirra da vida dele, porque é sempre assim, quando está tudo muito bom, está cheio de gente perto de nós, sim ou não? Aí o negócio arrocha, aperta um tiquinho, aí ó, acabou, já era. Os de verdade agora são de mentira. Aquele jovem agora está nessa situação. O único trabalho que ele consegue: apacentar porcos. E ele vai cuidar de porcos. E ele cuida dos porcos, e a fome, a necessidade é tanta que ele olha para a comida dos porcos, ele deseja aquilo. Ele deseja comer a comida dos porcos. Isso me chama muita atenção. Porque na casa do pai ele nunca passou por aquilo. Na casa do pai ele sempre teve fartura de pão, que inclusive ele fala isso pouco tempo depois. Agora, a consequência do afastamento da presença do pai, da casa do pai, é justamente desejar aquilo que ele nunca desejaria. Um dos principais indícios que nós estamos nos afastando da presença de Deus é justamente abrir concessões, nos aliançar, desejar aquilo que nós nunca desejamos, estando firmes na presença de Deus. Eu faço uma analogia só para a gente pensar. Quem sabe tem teólogo aqui que deveria, quem sabe, na hora que eu falar eles vão pensar: nossa, mas o que é isso? Não, é só para a gente pensar. Você está com fome, sua barriga está lá nas costas, você quer comer alguma coisa, você vai pensar no seu prato preferido. O que você vai pensar? O que você vai querer? Eita, esse é bom mesmo, feijoada. O que mais? O que mais? Lasanha, o que mais? Hã? Estrogonofe, o que mais? Feijão tropeiro. Gente, vocês não são carnívoros não? Achei que churrasco ia ser o primeiro. Eu tô acabando enchendo d'água, é churrasco. Com a gordurinha, né? Uma picanhazinha. Bom. Cremoso da roça. De sobremesa um cremoso da roça, tá vendo? Um docinho, já faz um mexão, tá vendo? Mas você está com fome, você vai querer algo que te satisfaz. Aquele jovem, na ausência do pai, está com fome. Só que a consequência do afastamento do pai é o quê? Ele não pensa no churrasco, ele não pensa no pão, ele não pensa no hambúrguer, não pensa na pizza, ele pensa na lavagem dos porcos. Você já viu um porco comendo? Sim ou não? Sim. Já viu pelo menos em filme, em televisão, alguma coisa? A cena é horrorosa. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando: nossa, estragou, tem que jogar fora. Jogar fora, joga lá para os porcos que eles resolvem. Tem porco aí? Tem aí, ó. Porco devora tudo. Joga lá que ele resolve. Está estragado, azedou, deu bicho. Não tem problema não, come tudo. Agora esse jovem, porque está separado do pai, olha para a comida dos porcos e fala: eu quero. Eu preciso encher, me satisfazer de alguma forma. Você já se deparou com alguém? Eu espero que não seja a sua realidade. Mas você já se deparou com alguém desejando: eu quero
Eu não vou esperar o tempo de Deus. Eu vou passar o sinal vermelho. Eu quero ir. Não é ilícito, mas eu quero. Não tem nada a ver. Não tem ninguém vendo. Cuidado. Isso não diz que você não está na presença do Pai. Quando aquele jovem deseja aquilo, a Bíblia diz que ele cai em si. Já é a ação do Espírito Santo. Ele cai em si. E ele pensa: poxa vida, na casa do meu pai, os trabalhadores têm fartura de pão. Eu que sou filho, estou aqui desejando comer a comida dos porcos. E ele ensaia: eu vou me levantar, vou voltar até o meu pai, vou falar com ele: pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faz comigo como um dos seus trabalhadores. Está tudo certo. Está resolvido. Ele se levanta e ele vai. E quando ele está chegando, os detalhes me encantam, sabe? Eu fico fascinado com os detalhes. A história vai dizer que o filho está vindo, só que quem enxerga é o pai. O filho se levanta e vem, só que o pai de longe avista. Sabe por quê? A atitude de se arrepender e se levantar para viver uma vida nova é sua. Mas a partir do momento que você se levanta agora, é Deus que te contempla. É Ele que te vê. É Ele que fala: eu vou ao encontro dele. E ele então, aquele pai, olha, avista o filho que está vindo. Aquele pai larga tudo e corre em direção ao filho. E essa parábola, inclusive, ela não é tão recebida hoje no contexto, até hoje, melhor dizendo, até hoje ela não é bem recebida no contexto israelita, do Oriente Médio. Por quê? Porque o pai é um ancião. Como ancião, ele tem uma imagem a zelar. O ancião naquela época é alguém que não corre, não grita, é alguém que mantém a pose. Só que esse pai, vendo o filho que está vindo em direção, arrependido para casa, ele não quer saber dos protocolos. Ele vai em direção ao filho. Ele acelera o passo. Ele corre. E o pai não se preocupa se o filho está sujo, se está cheirando mal, se está com cheiro de porco. Não importa. O que importa é que ele se levantou para voltar para casa. E o pai então abraça aquele filho, agarra o pescoço dele, beija aquele filho. E ele espera. Aí o que o filho diz? Pai, peraí, pai, eu preciso te falar uma coisa. Fala, meu filho. Eu pequei contra o céu perante ti. Foi isso que eu ensaiei. É isso aí. Pai, eu pequei contra o céu perante ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Qual que é a conclusão? Como é que era o finalzinho do ensaio dele? Faz-me comigo como um dos seus servos. Só que na hora que o filho diz: pai, pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai interrompe. E não continua o discurso. Porque o filho, ele pensou: eu vou me arrepender, vou reconhecer meu erro, mas também vou apresentar uma solução. Porque nada mais justo. Fiz errado mesmo. Mas vamos resolver? Vamos resolver sim, para mim está tudo certo, está ótimo. Só que na hora que o filho tenta apresentar a solução, o pai não deixa. O pai interrompe. Por quê? Porque a nossa função é simplesmente abrir o nosso coração, confessar o nosso pecado. Agora, a forma de resolver tudo é Ele que resolve. No meio de toda essa história, o filho volta, o pai grita com os servos: traz o anel, coloca anel no dedo, põe sandália nos pés, traz roupa nova e tal, e o bezerro cevado, mata ele, que nós vamos festejar. Teve churrasco, tá vendo? Carne. Ô, glória. Prepara o churrasco, que a festa é longa. Aleluia. Tudo certo. Todo mundo, quem sabe, cumprimentando. É, cara, você é corajoso, hein? Quem sabe os céus, né, e tal. Foi, perdeu tudo e voltou. Esse aí eu vou te contar. Corajoso. Mas tá aí. Nesse meio tempo, o filho mais velho, o irmão mais velho, está lá no campo trabalhando. Quando ele olha o rumo da casa dele, uma festa danada, um auê danado, festa, cantoria, o povo dançando, gritando, se alegrando. Vem um servo se encontrar com ele. O que está pegando lá em casa? Que bagunça é essa? Sabe seu irmão? Aquele sem vergonha. Seu irmão que pegou parte da herança, saiu mundo afora, desprezou você, desprezou seu pai, não quis nem saber, torrou tudo com droga, com prostituta, com tudo que não presta. Sabe esse seu irmão? Sei. Ele voltou e seu pai está dando uma festa porque ele voltou. O que o irmão mais velho disse?
Não tem mais uma coisa dessa. Não, ele falou isso não, porque ele não era mineiro, né? Nós que temos essa mania. É sério. Sério que meu pai está dando uma festa porque esse cara voltou para casa? Ele pode até festejar, mas eu não volto. O pai ouve essa expressão, essa frase que o filho diz, o filho mais velho. E o pai então agora se ausenta da festa, vai até o filho mais velho e diz: meu filho, vamos entrar. Vamos para a festa. Só que aquele irmão mais velho, o filho mais velho, eu imagino ele começando a se revoltar contra o pai. E a primeira coisa que ele fala, preste atenção: pai, eu te sirvo. Eu o quê? Eu te sirvo. Em outras palavras, eu trabalho para o Senhor. Eu o quê? Trabalho para o Senhor há tantos anos. E o Senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com os meus amigos. Aí vem esse teu filho que torrou o seu dinheiro, que te desrespeitou, e o Senhor vai dar uma festa porque ele voltou. Só que o pai, na fala do filho, entendeu um problema de identidade. Por quê? Primeira coisa, no início da história, a Bíblia diz que o pai divide com os dois. Então ele também estava fazendo parte daquele negócio, porque ele também recebeu parte da herança. Ele também desonrou o pai. A diferença é que um foi para o mundo, curtiu, zoou, usou droga, mexeu com prostituta, fez tudo que não prestava. A diferença é só essa. Um zoou no mundo, o outro não. E achou que estava tudo certo. Só que o pai identificou: achei o problema. Ele não está se enxergando como filho. Ele está aqui todo esse tempo e está focado só no trabalho. Aí o pai precisa resolver. A primeira coisa que o pai faz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Se é meu, é seu também. Sempre teve tudo aí. Você não pegou porque você não quis. Em outras palavras, o problema é que a sua identidade foi transvestida pelo cargo, pela função, pelo trabalho. O seu vínculo comigo não foi mais de pai para com filho. Você perdeu a identidade. O seu problema é que você começou a se relacionar comigo simplesmente como patrão. Você começou a apresentar somente os seus resultados, e eu não me preocupo com o resultado, eu me preocupo com filiação. E todo esse cenário é construído para quê? Porque nós muitas vezes perdemos a nossa identidade em Cristo pela função que nós exercemos. Então, muitas vezes você se esquece que é filho de Deus e começa a se portar simplesmente como um pastor. Eu sou pastor. Você se esquece que você é filho de Deus e começa a se portar simplesmente como músico. Nossa, é mais uma escala, né? Nossa, tem que tirar a música, né? Nossa, Deus. É somente a irmã da intercessão, é somente a irmã da dança, é somente o diácono, é só o evangelista, é só o presbítero. Meu irmão, identidade, apesar de que cargo, função, trabalho, a sua identidade tem reflexos daquilo que você desenvolve. Identidade não tem a ver com cargo. No céu não vai haver pastor. No céu não vai ter diácono, no céu não vai ter evangelista, no céu não vai ter músico, no céu não vai ter ministério de dança, de intercessão, não! No céu só vai ter adorador. E adorador fala de identidade, adorador fala de essência, fala de quem eu sou. O pai não busca trabalhador, o pai não busca quem faz bom, quem faz não. Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, aleluia. Glória a Deus! Não confunda o seu trabalho para Deus, em prol do reino, com a identidade que você carrega.
Não confunda. Quando nós nos conectamos a Cristo por meio da cruz do Calvário, nós passamos então a ser um templo e morada do Espírito Santo. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6 vai falar justamente isso. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora, por mais que você recebeu o Espírito Santo na sua vida, na caminhada com Deus, dia a dia, o Senhor precisa te polir ainda mais. E esse polimento, ele tem que alcançar a nossa identidade. Ele tem que alcançar quem nós somos. Eu conversava hoje, pouco tempo de vir para cá. Conversava e dizia: Deus, ele não muda quem você é. Ele muda o seu conteúdo. Ele muda o seu alvo. Ah, me prova? Prova. Paulo. Quem é Paulo? Paulo é um cara fora de série. Respeito quem tem outros alvos aí, mas para mim, depois de Jesus, Paulo é o cara. Culto. Sabe, o cara entende Bíblia. Maior contribuinte com seus escritos para a Bíblia Sagrada. O cara é violento. Só que Paulo, antes de ser alcançado pela luz que raia no seu caminho, que é o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele, se apresentando, ele diz: ele é fariseu de fariseu. O cara é o melhor dos melhores da sua época. O cara é admirado, o cara é renomado. E uma das características de Paulo, ele é intenso. Certo é certo, errado é errado, e o que passar disso, nós passa o facão. É assim, pronto, acabou. Não, Paulo, não, está resolvido, está tudo certo. Paulo é assim, Paulo é colérico, Paulo é calculista, Paulo não tem a pose. E aí surge uma aparente, eu ponho em aspas, sabe? Surge uma aparente seita, os filhos de Deus e tal. Quê? Esse povo falando que é filho de Deus, nós vamos pegar, vamos arregaçar todo mundo. Afia o facão que nós vamos separar todo mundo. Vamos cumprir a lei de Deus. Ele achava que estava fazendo a obra de Deus. Mas no meio disso tudo, nessa caminhada, ele está a caminho de Damasco, Atos 9. Está a caminho de Damasco. Brilha, raia uma luz intensa no seu caminho, ele cai, fica cego. Aquela voz brada e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele então diz: Senhor. É interessante como que Paulo se conecta a Cristo de forma rápida. Ele entende quem está falando com ele, porque a expressão ali para Senhor não é Senhor no sentido de humanidade, de autoridade humana. É Kyrios, no grego, é utilizado somente para Senhor, a autoridade divina. Ele então já se rende: Senhor, quem tu és? Ele então diz: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Paulo vai até Damasco, chega até lá, faz um jejum de 3 dias e fica lá. Depois Deus fala com Ananias: vai lá, ora por Paulo e tal. E aí tem aquela coisa toda, ele ora, as escamas caem dos olhos, ele então abre os olhos e tal, e estuda um pouco mais, entende o que Jesus fez, aquela coisa toda. E depois ele começa então a desenvolver o seu ministério apostólico. A pergunta que fica é: ele perdeu a sua identidade de ser intenso? Não. Só que Deus deu uma polida nele. Aparou umas arestas, tirou umas rebarbas. Vamos ficar mais fácil de entender melhor, né? Tirou umas rebarbas, colocou um novo alvo para ele. Ele diz: Paulo, com seu temperamento, com a sua identidade, com as características que você tem, calculista, intenso, decidido, firme, com a sua identidade, eu te dei um novo propósito agora, um novo alvo. Agora vai. Então, na nossa caminhada, o Senhor, ele precisa fazer esse polimento em nós. Ele precisa nos ajustar. E essa nova identidade que ele produz, ela
precisa evidenciar na nossa vida de forma visível para os outros. Um dos melhores exemplos seria Jacó. Quem é Jacó? Usurpador, suplantador, enganador, enfim. O cara engana o irmão, o cara engana o pai. Eu não usei esse exemplo aqui no início, porque senão a gente ia tomar muito tempo, mas desde quando ele cresceu, ele nasceu, já houve uma disfunção no lar. O pai preferia mais um do que o outro, enfim. Tudo isso foi ocasionando quem Jacó se tornou. Agora, uma das coisas que me chama muita atenção no contexto bíblico, mais especificamente no Antigo Testamento, é que hoje a gente escolhe nome para as crianças, para os filhos da gente, pela afinidade, né? A gente acha bonito, a gente acha legal. Houve uma época aí, por exemplo, que foi a febre dos Miguéis, né? Os Miguéus. Teve uma época aí que todo mundo, menino, vai já, Miguel. É Miguel. Antes, eu lembro que teve Gabriel também. Tem algum Gabriel aqui? Ali, ó. Tem Miguel também? Tem. Gente. Vamos ficar só com o Gabriel, então tem. Mas enfim, no contexto bíblico, o nome está relacionado à bênção, à identidade, a momento, a circunstância. Jacó carrega um peso no seu nome, enganador. Aquele que nasceu agarrado ao calcanhar do irmão de Esaú. O tempo passa, todo mundo já sabe da história, vou acelerar por causa do horário. Ele acelera, a vida dele dá uma acelerada e tal, ele vai para casa de Labão, e aquela coisa toda, trabalha pela sua esposa, 7 anos a enganar, trabalha por mais 7, aquela coisa toda. Depois de 20 anos, mais de 20 anos, ele vai voltar. E quando ele volta, no meio do caminho, ele percebe que tem uma coisa errada. Ainda tem alguma coisa que precisa ser mudada aqui dentro. Eu fiz um voto com Deus que se Ele fosse comigo, me desse pão para comer, roupa para vestir, casa para morar, se Ele me desse tudo que eu preciso para viver, Ele seria o meu Deus, assim como Ele foi o Deus do meu avô e do meu pai. Ele me prosperou, eu saí próspero da casa de Labão, mas está faltando uma coisa. Então a Bíblia diz que ele passa o val de Jaboque. Primeiro ele passa a sua família, depois ele passa os seus bens, os seus servos, e ele diz, depois eu encontro com vocês. E ele volta então para aquele val de Jaboque. E ali então aparece a figura do próprio Deus. Uma teofania. O anjo do Senhor aparece. E ali então ele se agarra àquele anjo. E hoje em dia está tendo muito meme, né? Alguém já viu algum meme com isso aí? Ultimamente eu vi uns memes que eu falei, misericórdia, isso aí atrapalha de na hora de pregar. Quem tem pelo menos um resquício de TDAH aí, chega nessas horas, é uma luta. Apareceu um pra mim esses dias, um cachorrinho assim com a lua de boxe assim, uma espécie de um ser angelical falando assim, não temas. Aí o cachorrinho fala assim, diga por você. Sabe, senhor? E Jacó então entra no embate, numa briga com aquele anjo. Ô Breno, nos treinos, Breno, tem dia que 5 minutos parece 5 horas, não? Misericórdia. Tem dia que a gente dá 3 minutos lá de combate, lá nós estamos nos botos para fora. A Bíblia diz que Jacó lutou toda a noite com o anjo. Durante toda a noite ele luta. O dia agora está raiando. Então a Bíblia diz que o anjo precisa dar um toque em Jacó. Ele então toca na coxa, na articulação da coxa. Eu fico pensando, os caras lutam a noite inteira, não dá nada. Aí o anjo, não, agora você vai ver comigo. Ele só encosta na coxa. Na coxa. Destronca, desloca, quebra a coxa de Jacó. E Jacó agora se rende. E o anjo então pergunta, qual é o seu nome? Ele então precisa confessar quem que ele é. A última pessoa que perguntou isso para ele foi seu pai, quando ele estava enganando o pai. Quem que é você? Porque a voz é de um, o pelo é de outro. O pai já estava com as vistas bem prejudicadas, praticamente cego. Ô pai,
pai, eu sou Esaú, pai, mas a voz é de Jacó. Não, mas pode encostar aqui, ó, eu sou peludo igual Esaú, eu sou Esaú, eu sou eu mesmo. Aí o anjo agora pergunta: quem é você? Puxa, quem que ele era, a sua essência. Quem é você? E ele então confessa: eu sou Jacó. Quando ele confessa: eu sou Jacó, aí então o anjo diz: boa, garoto, você fez o que tinha que ser feito. Confessou quem que você é. Confessou que precisa ser mudado. Confessou que você é suplantador, que você é usurpador, que você não presta. Você realmente não presta. E deixa eu falar para mim, para você, para todos: nós não prestamos. Nós não prestamos, mas graças a Deus que Deus olha para nós e diz assim: porque você confessa que você não presta, eu coloco a minha preciosidade em você. Eu mudo o seu nome hoje, a sua essência hoje. Hoje você tem uma transformação. Agora você não é mais Jacó, você é Israel. Aleluia! Você é príncipe do reino. Teve a sua essência mudada, a sua identidade mudada. Foi mudado, foi transformado. E isso foi visível. Fico imaginando Jacó voltando para junto da família, mancando. Isso foi tão sério que os judeus eles não comem pernil. Por quê? Isso foi tão sério para eles que eles gravaram a articulação da coxa. Epa! Vamos comer a picanha, costela, qualquer coisa. Pernilzinho não, porque né, tem que honrar o Jacó. Eu fico imaginando Israel agora voltando para junto da família, mancando. O que pegou, meu filho? O que aconteceu? Minha essência foi mudada. Eu estou percebendo. Está visível. O contato com Deus deixa marcas. Aleluia! Meu Deus do céu, deixa eu acelerar para adorar. E aí eles então, Jacó agora está aí em direção a Esaú. Mais de 20 anos se passam. A última vez que ele viu Esaú estava querendo arrancar a cabeça dele fora. Agora ele está voltando. Será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que meu irmão vai me receber? E aí, como é que vai ser? Enfim, Jacó vem, se encontra. Esaú vem, se encontra com Israel agora. Eles se abraçam. E Esaú quer apertar o pé. Meu irmão, vou deixar alguns homens aí com os seus bens, com os seus servos e tal. Vamos acelerar o passo, vamos embora para casa. Vamos chegar lá para a gente conversar direito, para a gente colocar o papo em dia. E aí Jacó fala assim: calma, Esaú, pode ir na frente, porque eu vou no passo do gado, um passo após o outro. Se fosse o antigo, o Jacó, vamos embora, acelerar o passo. Me arruma um cavalo aí, me arruma um jumento aí que eu vou acelerar. Vocês ficam aí. Só que agora ele foi de um lado. Ele não é mais Jacó, ele é Israel. Ele não é o espertão. Vamos usar um termo que a gente costuma usar? Veaco. Jacó era veaco. Agora, como Israel, ele vai na calma. É um passo após o outro. No passo do gado. Esaú teve que olhar e falar assim: meu irmão está diferente. A pergunta que fica é: suas atitudes, as suas escolhas revelam que você teve um encontro com Deus e que o encontro com Deus mudou a sua identidade, poliu a sua identidade? Sua fala, sua forma de tratar, sua forma de conduzir, tudo isso tem que revelar Cristo, a identidade dele, irmãos. Deixa eu dar um jeito de fechar tudo isso aqui. Você precisa saber quem que você é para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. É bem rápido esse tópico. Davi sabia quem ele era em Deus. Por isso que ele conseguiu derrotar o gigante Golias. Lembra de quando ele foi ser consagrado, foi ser ungido pelo profeta Samuel? O profeta Samuel está na casa de Jessé. Jessé, vem cá para ungir o próximo rei de Israel. Deus me mandou aqui. E cadê seus filhos? Porque nós vamos escolher. Deus vai falar quem que é e tal. Aí vem os filhos e tal. O primeiro mais bonito, mais o soldadão, né? E tal. Eliabe vem, não vem o outro, e tal. E Deus vira para o profeta Samuel e fala: Samuel, não se atente para a característica física, porque eu olho o que o homem não vê. Vem todos os filhos de Jessé, só faltava Davi que estava no campo. E Samuel olha com essa cabeça: Deus, eles falaram que está todos aqui, pai, mas
O senhor não falou, não confirmou qual que vai ser? Já sei. Ô Jacé, você tem mais algum filho? Porque Deus falou que não é nenhum desses. Uai, uai não, porque ele não era mineiro. Ô profeta Samuel, tem um, mas aqui, ele é o menor, ele é o mais novo, ele é pastor de ovelhas, ele está lá no campo. Aí o que Samuel diz? Então manda chamar ele, e enquanto isso, ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Em outras palavras, todo mundo vai ficar de pé. Isso é cultura. Cultura antiga é assim. Quando o período da monarquia, enquanto durou o período da monarquia, em nenhum banquete, ninguém se assenta primeiro que o rei. Ninguém se assenta primeiro que a autoridade máxima. Aí o que Samuel está dizendo? Ninguém se assenta, porque Deus já tem o próximo rei. Todos nós já temos o próximo rei de Israel. Então todo mundo de pé, porque o cara vai chegar. Aí vamos chamar Davi vem chegando, entra na casa. Eu fico imaginando Davi, fedendo ovelha, cheio de carrapicho, agarrado, com as calças fora, olhando e tal. O que é isso? O que está pegando o profeta aqui? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, e um banquete aqui preparado e tal. E aí Samuel disse: Deus te escolheu para ser o próximo rei de Israel. Ele unge a cabeça de Davi recebe a unção, volta para o pasto e tal. Depois de um tempo, ô Davi, vem cá meu filho, vai lá ver seus irmãos, porque tem uma guerra iminente aí, ó. Os filisteus estão lá desafiando o povo de Deus lá, o nosso povo. Vem cá, leva suprimento lá para os seus irmãos, leva para os comandantes também, e é bom que você traz notícia para mim. Aí Davi vai, pega as bagagens e tal, tudo certo e tal, leva pão, leva queijo, passa no cremoso da roça, carrega lá e tal, e vai, chega lá, leva comida para os irmãos, leva lá para os comandantes e tal, e aí ele escuta um certo camarada gritando: quem de vocês tem coragem de me enfrentar, mano a mano? E por fim, você foi chamado, as marcas da nossa identidade, a primeira delas: você é filho de Deus. João 1, nós somos filhos de Deus. Você não é órfão, você tem pai. Você foi chamado para ser sal da terra. Você foi chamado para fazer a diferença. Você é luz do mundo. Você foi gerado em Cristo para resplandecer a luz de Cristo através de você. Faça a diferença por onde você for. Não perca a sua essência, não perca a sua identidade. Não se esqueça de quem Deus te chamou para ser. Fica de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O tempo é escasso, mas eu queria fazer uma oração rápida, objetiva sobre a sua vida. Eu quero, antes de tudo, que você coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Se desse para a gente fazer um momento aqui, seria fantástico. Queria chamar quem tem algum problema com identidade aqui na frente, com feridas, com seu passado, com aquilo que você viveu. Mas o Senhor sabe, Ele é o Deus que sonda os nossos corações. Ele sabe a sua realidade. Ele sabe se você não teve uma família funcional. Ele sabe se você se perdeu pelo caminho. Ele sabe se você já fez como o filho pródigo que saiu, se perdeu. Ele sabe de tudo. Então por isso, coloque suas mãos sobre a sua cabeça. Converse com Deus nessa hora. Fale com Deus. Espírito Santo, eu abro meu coração para que o Senhor trabalhe aonde precisa ser trabalhado. Mude o que precisa ser mudado. Mas em nome de Jesus, me faça ter a tua identidade para a minha vida. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te apresento a Deus, a cada um dos teus filhos, Pai. Cada jovem, ó Deus, cada homem, cada mulher, cada adolescente. Vidas, ó Pai, que ouviram a tua palavra, que entenderam o que o Senhor tinha para falar, Deus.
Vidas que quem sabe, ó Pai, estão aqui, ó Deus, e se sentiram tocadas porque se identificaram com tanta coisa dita. Cresceram em um lar disfuncional, ouviram palavras, ó Deus, que limitaram a sua vida, ouviram palavras, ó Deus, que atrofiaram o seu futuro, que atrofiaram sua vida emocional, sentimental, financeira e quem sabe até espiritual. Mas como voz do Senhor nesse momento, ó Pai, eu levanto a minha voz e eu te peço, toca no íntimo de cada ser, muda, meu Pai, essa realidade. Pai amado, desata, meu Pai, os nós, abre, quebra as algemas, os grilhões, tudo aquilo que amarra, que acorrenta esse jovem, que impede ele, ó Pai, de viver na Tua presença, que impede ele, ó Deus, de alcançar aquilo que só tem para a vida dele, para a vida dela. Entra, meu Pai, com providência, muda destinos, muda vidas, muda mentalidades, muda realidades aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro, Pai, por cada um, eu ministro a transformação de vida que o Senhor tem para cada um de nós nessa tarde, em nome de Jesus. E você que recebe, levante as suas mãos e diz comigo: Senhor Jesus, eu me rendo, mais forte, eu me rendo ao Teu trabalhar, ao Teu mover na minha vida e através da minha vida. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Você que pode, aplauda bem forte. Faz um barulho santo nesse momento. Faz um barulho santo, aplaudindo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia!